Bom dia a todos. Hoje, dia 28 de julho, 8h37 da manhã. Estamos começando nossa última aula desse primeiro bloco do componente curricular de Filosofia 1. Tá? Inicialmente, eu gostaria de agradecer, a presença de vocês aqui, essa presença virtual de vocês, que sempre, apesar dos diversos tipos de intempéries que possam nos impedir de estarmos presentes, vocês estão sempre aqui nessa manhã gelada, nesse dia de hoje, certo? Então, nós faremos hoje um encontro um pouco mais sintético, Eu quero trabalhar esse último conteúdo e fazer alguns encaminhamentos finais já para o encerramento, do bloco, sendo que esta é a nossa última semana, tá? No caso, vocês não vão mais ter filosofia ao longo dos próximos 2 blocos, tá? O segundo e o terceiro bloco vocês já não vão mais ter filosofia. A gente vai se encontrar de novo, eu espero muito isso, na segunda série, lá no segundo ano, e aí, esperamos que já no formato presencial, ao menos, na sua maior parte, certo? Então, nós teríamos outros conteúdos ainda para aprofundar, para ter mais aulas de outros conteúdos ainda, pessoal, mas como esse ano está tudo muito atípico, a gente, assim, fizemos algumas escolhas, Eu fiz essas escolhas, tá? E a gente vai ver na aula de hoje, eu já deixei um texto na semana passada, inclusive como uma atividade para vocês, de uma área da filosofia, tá? O que nós vimos até a aula da semana retrasada, no caso, era sempre aspectos do pensamento de alguns filósofos, e no caso de alguns filósofos do período clássico, tá? A partir de algumas especificidades do pensamento desses autores, tá? Nessa aula de hoje, ela vai ser um pouco diferente, tá? Por que ela vai ser diferente? Porque eu vou trabalhar a partir de uma área da filosofia, certo? Deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. A filosofia é uma área do conhecimento, ou melhor, ela é um componente curricular de uma grande área do conhecimento, tá? Que é as ciências humanas. Então, existem as ciências humanas, tá? Filosofia, sociologia, história, geografia, antropologia, o ensino religioso também pode ficar dentro dessa área, as ciências da religião, eu prefiro usar essa expressão, Elas estão dentro da grande área das ciências humanas e sociais aplicadas, no caso do IFE, Que aí entra os componentes das áreas de gestão, da área de economia, da área de ética e relações humanas, enfim. É uma grande área que envolve vários conhecimentos. Um desses conhecimentos é a filosofia. E dentro da filosofia também tem divisões. Há diferentes campos da filosofia, tá? Então, você vai ter lá a área da ontologia, a área da lógica, a área da estética, a área da metafísica, a área da antropologia, tá? Então, são todas áreas dentro da filosofia. A história da filosofia, tá? A filosofia da educação. Existem diferentes campos de atividade filosófica, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje é um desses campos, tá? A gente vai ver ao longo dos próximos blocos, próximo ano, no caso, a gente vai ver outras áreas da filosofia. Talvez uma área bem importante também da filosofia, seria uma área introdutória, também, a lógica, que no curso de vocês certamente vão estudar muito isso, essa lógica simbólica, que em programação se usa muito, tá? Bom, então, nós veremos na aula de hoje um campo da filosofia, chamado de estética, tá? A estética, ela é uma disciplina do curso de filosofia, certo? E a gente vai ver aqui, óbvio que nós não vamos ver tudo, nós vamos ver alguns aspectos desse campo da filosofia, Esse campo que é a estética, tá? Eu deixei uma última atividade para vocês, até alguém ontem me perguntou, eu não sei muito bem quem que foi, porque eu não vi o nome da pessoa, ela me mandou uma mensagem, mas eu não vi quem que era o nome. O que era esse questionário 5, Esse questionário 5 era para vocês lerem aquele texto que eu disponibilizei para vocês, esse último questionário, Era para vocês lerem, é 5 ou 6, agora não tenho bem certeza. Mas era para vocês fazerem a leitura desse último questionário, tá? E
poder responder mais 4 perguntas. Esse questionário está aberto ainda, acho que ele fecha até amanhã, se não me engano. Não vai ter outra atividade, é a última atividade, tá? E espero que com a aula de hoje também possa ajudá-los também a responder, né, com os conteúdos que a gente vai ver na aula de hoje. Deixa eu iniciar aqui a minha apresentação. Antes ainda, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Algo que gostaria de saber sobre as atividades, sobre as notas, sobre o nosso andamento? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, pessoal? Este é o momento. Tudo tranquilo? Tudo certo, senhor. Então tá beleza. Se não mais, Senhor, peraí, desculpa, eu tava escovando os dentes. sim, Ana, pode falar. Como a atividade, a última atividade que o senhor falou, ela fecha hoje, né? Então, se eu fizer ela hoje, daí tu vai somar a nota ali que tá, né? Sim, sim, ela vai ser acrescida aquela nota que está aparecendo como a nota até agora de vocês, Ok, obrigada. tá? Alguém perguntou alguma coisa assim, Samuel, o sormudo não, a nota máxima está assim, que eu tirei 4,89. Se assim, ó, se você precisa atingir 7, tá? A soma de todas as suas atividades, ela tem que atingir no mínimo 7, tá? É, não sei o que tu quer dizer assim, com nota máxima tá 5. Eu teria que olhar bem certo o teu caso lá, Samuel. Deixa eu ver aqui. Tá. É que, na verdade, tem mais um questionário ainda que acho que você não fez, né, Samuel? O último questionário tu ainda não fez, tá? Tu pode, por exemplo, acrescentar mais. Ô, senhor, tu tá Oi, falando do questionário 5? isso. Eu fiz sim, senhor, já que Então precisava eu do não. texto, né? Isso. É, Eu eu não devo fiz ter. sim. Tá, então tá beleza. Eu não corrigi ainda, tá? Como tem gente que não Beleza. fez ainda, vou acrescentar sempre essa nota. A última atividade de vocês aqui, acho que eu corrigi 1 ou 2 trabalhos só, Beleza. tá? Ele vai ser acrescentado ainda essa nota. Eu acho que era isso, tá? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Não? Muito bem. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. O questionário 4, eu acho que eu também não corrigi ainda. Por que que ele não está aparecendo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Tá. Não, tá ok. Beleza. Bom, então era isso, pessoal. Deixa eu fazer a projeção aqui. Ok. Bom, então, pessoal, a gente vai começar com os nossos conhecidos já, filósofos lá da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Tá? E essa relação entre arte e filosofia, ela tem um grande significado, né? E isso, óbvio, né, já respondendo a pergunta, né, o que tem a ver a arte com a filosofia, tá? Isso tem a ver também com aquela pergunta que eu coloquei para vocês, né, com a questão de gosto, certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre gosto, sobre juízo de gosto, tá?
Gostar não no sentido de gostar de alguém, gostar de uma pessoa, não é esse sentido. Mas é gosto no sentido de você fazer opções, de você ter uma capacidade crítica de fazer juízos de gosto, né? Dizer, hoje é um belo dia, né? Essa capacidade que nós temos de dizer que as coisas são belas, ela é treinada, ela é um exercício, tá? Essa é uma primeira ideia. Segunda ideia, tudo, absolutamente, acho que eu já falei isso para vocês, né? Absolutamente tudo que se debate em filosofia, Platão e Aristóteles é o ponto de partida. Tá? Então, e obviamente vocês sabem disso já, Platão e Aristóteles, eles discordam nas suas visões, nas suas posições, sobre muitas coisas, tá? Praticamente sobre tudo. E na arte não seria diferente, tá? Vejam bem, então, começando com Platão. O que Platão diz do trabalho dos artistas? Isso está ligado à própria noção que ele tem de filosofia. Se vocês lembrarem lá do que dizia Platão, Platão dizia que o mundo ele é dividido em 2 níveis de realidade. Existe o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é esse que nós estamos aqui inseridos, e o mundo das ideias é um mundo ideal, é um mundo que a gente não consegue ver ele, tocar ele. Ele não tem sensibilidade, ele é eterno. Tá? E qual a opinião de Platão sobre o papel do artista? O que faz um artista? O artista, ele produz ele faz a gente pode colocar 2 exemplos, vamos pegar o primeiro deles. O artista que faz uma estátua. E vamos pegar uma estátua conhecida, tá? Vamos pegar a estátua do Renato Gaúcho na Arena do Grêmio. Óbvio, como eu sou gremista, tem a estátua do Fernandão também lá no estádio do Inter, a gente pode pegar qualquer uma delas, né? Mas eu vou falar do Grêmio porque, afinal de contas, é o time que eu torço, é o time que eu conheço, enfim. Eu ainda não vi a estátua do Renato lá na Arena, ainda não tive essa possibilidade de ver isso. Mas aquela estátua, pense na estátua, qualquer estátua, pode ser do Fernandão, pode ser a estátua do Teixeirinha aí na Praça de Rolante e tal, qualquer estátua. Quando você pega uma estátua, que ela é uma obra de arte, teve essa estátua queimada aí agora, semana passada, né, lá em São Paulo, toda obra de arte, por exemplo, no caso de uma estátua, ela é uma cópia, tá? Ela é uma cópia, ela é a cópia de alguém. Bom, daí olha o que o Platão pensa. Se toda obra de arte ela é uma cópia no caso de uma pessoa, né, uma estátua, a estátua do Teixeirinha aí na praça, para a gente não criar em polêmicas de Grêmio e Inter. A estátua do Teixeirinha aí na Praça de Rolante. Abra um parênteses. Também tem uma estátua do Teixeirinha aqui na praça, em uma das praças de Passo Fundo. Tá? A estátua do Teixeirinha. Vamos pegar a estátua do Teixeirinha. A estátua do Teixeirinha, ela é uma cópia do Teixeirinha. Só que o Teixeirinha também já é uma cópia da ideia do Teixeirinha. Então, o trabalho do artista é um trabalho extremamente precário. É um trabalho ineficaz, porque ele não diz a verdade com a sua obra de arte. Ele nos mente, mais ainda, porque o nosso corpo também é uma mentira da ideia do que nós somos, né? É uma cópia sensível, tá? O nosso corpo. Então, uma estátua do corpo do Teixeirinha, do nosso corpo, do Renato Gaúcho, do Fernandão, ela é um trabalho mais imperfeito ainda, porque é a cópia da cópia. Então, a conclusão que a gente chega é que o trabalho do artista é um trabalho desnecessário, ineficaz, que não está nem um pouco preocupado com a verdade. Tá? Isso é Platão dizendo a sua opinião sobre o que é a arte. Né? Qualquer tipo de manifestação artística, ela sempre vai ser algo ruim, porque ele é a cópia da cópia. Entenderam isso, pessoal? Conseguem entender isso? Conseguem pensar a partir disso? Não deixem o frio congelar a nossa mente. Sim, fale. Não, eu só ia dizer que entendi, mas não concordo. Pois bem, então tu deves concordar com Aristóteles. Quem foi que falou? Ana Lívia? Foi, senhor, fui eu. Pois é, olha aí, Ana Lívia, eu já conheço a tua voz, Ana Lívia. Quando a gente se vê presencialmente, tu vai ter que falar para mim, né? Porque senão eu não vou conseguir te identificar também, tá? Meio de cabelo sou eu. Tá bom. Vai que tem outra de cabelo azul lá também, né? Vai saber. Até lá as coisas podem mudar. Pode ser que eu esteja de cabelo azul também, né? Enfim. Mas olha só, Ana Lívia. Então, tu pode não concordar com Platão, né? Óbvio.
mas que faz muito sentido dentro do pensamento dele, ele faz, né? Porque se ele acredita que a realidade mais real é a realidade do mundo das ideias, né? Não é essa que a gente vê, qualquer coisa sensível sempre vai ser precária em comparação a uma ideia, porque a ideia é eterna, né? Por exemplo, sei lá, se a gente fosse fazer uma estátua sei lá, vamos pensar aí, um músico famoso, o Fred Mercury, né? Quando a gente ouve falar de Fred Mercury, ele já está morto, né? O corpo dele já não existe mais entre nós, mas a obra dele, o nome dele, vai ficar para a eternidade, mesmo que ele não exista mais. Se a gente fizer uma estátua dele, né? A estátua também, né, ela vai, provavelmente, em algum momento, ela vai se desintegrar. Assim como a do Borba Gato, lá em São Paulo, né? Desculpa, o artista que criou ela, né? O Borba Gato existiu há não sei quantos anos atrás, né? Foi feita uma estátua para ele. E agora, sinceramente, eu não sabia que tinha uma estátua do Borba Gato em São Paulo, né? Agora obviamente, vou pesquisar mais sobre ele, querer saber mais sobre ele, né? Mas, apesar de ele já estar morto há muito tempo, a sua obra, a estátua já ter sido queimada, né? Enfim. Então, dentro do raciocínio do Platão, Ana Lívia e turma de informática, o papel do artista é um papel secundário, tá? Porque ele sempre vai estar imitando a ideia do que é o objeto, a pessoa, a coisa, tá? Mas tudo bem. Como disse, essa é a concepção filosófica do Platão. Para o Aristóteles, alguém levantou a mão aí? Eu. Diga. Sir, então, segundo Platão, o que seria um artista que segue uma ideia de ser original, que cria uma obra originalmente, sem copiar nada? É que, na verdade, Matheus, a tua pergunta é bem interessante. Essa ideia de originalidade da obra, ela é uma ideia nova. Ela não é uma ideia do tempo do Platão. Não é uma concepção de arte muito recente. É uma concepção artística do século XX, Matheus. Na época do Platão, o que os artistas faziam era isso. Era composições musicais. Talvez o que o Platão diria que seria a coisa mais original mesmo, talvez seria uma música, né? A criação de uma música. Mas não por causa da música, mas porque a ideia da música, por exemplo, o som da música é um som eterno, né? Uma letra, ou melhor, uma nota musical, ela é um dó em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo. Então, a música talvez seria o que mais se aproximasse, né, de uma manifestação artística, tá? Mas ela ainda assim seria sempre a cópia de algo, porque um som, o som está na natureza, o som, ele é eterno. O que os músicos fazem é copiar o som de algum lugar, né? E dar nome a isso, tá? Então, mas mesmo assim, quando você nomeia uma nota musical, por exemplo, um dó, isso é um dó, você está, de certa forma, jogando ele na realidade sensível, né? Uma realidade que a gente pode conhecer, que para Platão, ela é sempre precária e inferior à realidade perfeita das ideias, né? Então, a ideia de originalidade da obra de arte, ela é uma ideia absolutamente nova, muito recente, diga-se de passagem, né? Ela ganha um pouco de destaque a partir do Renascimento, né? E aí, ainda no Renascimento, né, a gente tem a figura do gênio artístico, né? Michelangelo, Da Vinci, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Michelangelo, Da Vinci, Rafael, são os gênios da arte, tá? Depois, no mundo moderno, né, também a gente vai ter as belas artes, né? A música, a poesia, né? Todo o movimento romantismo, né? Do romantismo alemão, principalmente, né? A ideia, assim, de uma certa genialidade, né? E aí nós vamos ter já no século XX, aqui eu já estou adiantando algumas coisas, né? Já no século XX que você vai ter, assim, a ideia de o artista, ele, por exemplo, assim, eu vou inventar uma coisa absolutamente nova, isto é alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso transformar essa minha caneca, isso é um movimento daí das artes, né, começou principalmente com um movimento chamado dadaísmo, né, que é a ideia de você pegar e transformar objetos em obras de arte, e dizer que a originalidade disso está na ideia do artista que criou aquele objeto, tá? Não sei se me fiz entender, Matheus, né? Para Platão, a arte que se fazia na época de Platão era uma arte como cópia das coisas, né? Mas não era uma arte, assim,
como aqui a gente vê hoje, que você dá sentido para as coisas. Aí sim. Mas esse é um movimento muito do século XX, Mateus. Final do século XIX e início do século XX. Tá? Isso está ligado, por exemplo, a um movimento filosófico, né? E não só filosófico, mas no campo das artes, no campo das ciências, né? De uma certa, do campo da psicologia também, né? A própria psicanálise é um resultado disso, né? A ideia está ligada à ideia dos limites da razão, né? Da crise da racionalidade no mundo ocidental. A ideia de que a razão, ela não consegue explicar tudo, né? E aí, então, o pêndulo da racionalidade vai pender para o lado mais da sensibilidade, né? Então, nós tivemos no mundo moderno uma maximização da razão, né? E aí, a partir do século XX, você vai ver que, né, a humanidade cometeu algumas paranoias, né? Pelo esse uso excessivo, vamos dizer assim, né? Ou melhor, é que não foi o uso da razão, isso é uma outra discussão, né? Mas a gente vai ver, a partir do século XX, isso que você está intuindo aí, né? A ideia de que, bom, o artista pode criar algo original, mas isso é algo muito novo, Mateus, né? A ideia de criação original de algo, ela é algo muito recente, né, na história da humanidade. Algo do século XX, de 100 anos para cá, né? Não era o que o Platão dizia. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, Mateus. Eu acredito que sim. Então, basicamente, todo mundo é taxado como tá copiando alguém. Sim, sim. Não era copiar alguém, mas era reproduzir algo, Mateus. Era você ter a capacidade de ser muito eficiente naquilo que você estava fazendo. Mas isso é Platão, tá? Calma, eu só comecei. Vamos voltar lá. Deixa eu parar aqui a minha apresentação, que depois eu volto aqui, porque eu não tenho nada disso lá no slide. O que o Aristóteles dizia que era o seu discípulo? Lembra o que o Aristóteles, qual que era a compreensão do Aristóteles sobre a realidade? Ele dizia que a realidade estava onde? Platão está sempre apontando para o mundo das ideias. O Aristóteles dizia que a realidade era a do mundo sensível. Sobre a arte, o Aristóteles é o cara. Que feio, eu não deveria dizer isso, né? Eu deveria usar uma palavra mais bonita para dizer isso, explicar para vocês, né? Mas me permitam, assim, usar uma linguagem um pouco simplista nesse primeiro momento. Mas o que o Aristóteles dizia sobre o papel dos artistas? Vamos a um exemplo. Bom, antes disso ainda, o Aristóteles é o criador de uma obra chamada A Poética. O Aristóteles é o cara que dá para se dizer que criou toda a sistemática da narrativa literária, tá? Isso porque ele acompanhou, ele escreveu, esse livro A Poética é um compilado né, é uma sistematização do que os artistas da época faziam no campo, principalmente das tragédias, né? As tragédias eram as grandes obras, aquelas obras narradas oralmente, mas que foram escritas depois, principalmente pelo Ésquilo, pelo Sófocles, né? Que são os poetas trágicos, né, da Grécia Antiga. O que o Aristóteles falava sobre isso? Vamos dar um exemplo. O Aristóteles dizia que o papel, ainda antes do exemplo, o Aristóteles dizia que o artista era alguém que a gente deveria prestar muito atenção no que ele fazia, né? E ele dizia que a gente poderia aprender muito com o trabalho dos artistas. E artista, para o Aristóteles, era principalmente um poeta, um dramaturgo. Esse era o verdadeiro artista. Porque o que ele fazia? Tá? Vocês já ouviram falar na história da Antígona? Não Antigona, tá? Antígona de Sófocles. É uma peça de teatro que eu sugiro que todos leiam. Vocês vão ser outras pessoas depois de lerem esse texto. É um livrinho bem pequenininho, bem curtinho. Deve ter em PDF, com certeza, se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram. Esse texto, pessoal, é a história... Eu vou, assim, ser muito sintético na história para mostrar para vocês também o que o Aristóteles pensava, porque ele usa esse exemplo como um dos exemplos para dizer o que a arte pode provocar em nós. Antígona era ela, resumindo muito, né? Antígona vivia numa cidade em que o rei proibiu os estrangeiros, e ela era uma estrangeira nessa cidade,
proibir os estrangeiros de fazerem os seus enterros, né, naquela cidade. Então, por exemplo, você era de... por exemplo, eu aqui, eu não sou de Passo Fundo, eu sou um estrangeiro na cidade de Passo Fundo. E se eu morresse, sei lá, hoje, amanhã, enfim, a minha família não podia me enterrar aqui em Passo Fundo. Ela deveria me enterrar... Aqui? Vem dar oi para os meus alunos aqui, daí você diz o que você quer. Só um pouquinho, pessoal. Olha quem chegou aqui. Aí vocês estão vendo só o cabelo dele ali, né? Ai, diz oi lá para eles. Diz oi, sim. Aparece lá na câmera. Lá. Diz oi. Ela... Agora tu diz tchau assim para eles, tá? Tu vai ter que deixar o papai terminar de dar aula, tá bom? O papai já vai lá fazer. Ele quer mamar agora, tá? Mas depois o papai faz para você, tá bom? Depois o papai vai lá fazer, tá? Agora o papai não pode. Mas tu tem que esperar um pouquinho. Chama a maninha lá, então. Tá? Vai lá. Tá, pessoal, vocês me dão 1 minuto que eu já venho, tá? Esperem um pouquinho aí. Beleza. Não fujam, Tá bom, por favor, não fujam, tá? Agora diz lá o que tu quer lá, que daí o papai vai ter que fazer. Ele quer tomar uma madeira, tá, pessoal? Então, parem um pouquinho aí, pausa a nossa aula, a gente já volta. Só um pouquinho. Tá bom. E aí, pessoas, como vocês estão? Tadinho do Mate foi ignorado. Bem, e você? Como é que você tá? É, bem também, só frio. O mais legal é ver o pessoal discutindo sobre Tokyo Revenge. Vocês já leram o que o senhor comentou da Antígona? Bom, eu não terminei nem o livro que eu tô lendo ainda, então eu acredito que não. Eu tenho uma regra muito restrita de no máximo um livro por ano. Eu não consigo, eu tenho que ler uns 4 ao mesmo tempo. Eu tava pesquisando aqui, eu acho que é uma peça, pelo formato que tá escrito. Não, uma peça é. O professor falou que é um livro. É tipo Shakespeare, tipo aquelas peças poetizadas lá que faziam no século XX, XIX, que é a forma teatral. Sim, tipo Hamlet, né? Uhum. Mas é bom? Trata do quê? Não, eu só abri aqui pra ver se tinha um PDF que eu vou ler depois. Mas parece ser fácil de compreensão, assim, não é como Shakespeare, na verdade, que Shakespeare é algo mais... que dá 300 voltas pra dizer o que ia dizer. E daí fica meio Já confuso. mete um Vossa Excelência do Tramatsuzi lá, umas palavras difíceis. Sim. Oi, pessoal, voltei. Opa.
atendida a necessidade fisiológica do meu filho, peço desculpas para vocês, tá? Mas vamos prosseguir aqui, dando a gente parou, tá? Já são 5. Professor, eu fui pesquisar aqui sobre o que você falou da Antígona, não tem aqui em PDF. Então, assim, ó, Ana, eu tenho certeza que você vai ser uma outra pessoa depois que tu ler esse texto. Na verdade, tu deverias ler toda a trilogia, né? Édipo em Colono, Édipo Rei e Antígona, né? Que são 3 obras do Sófocles, né? Que contam toda a história aí, né? Dessa família. Na verdade, a história começa com Édipo, né? Que é pai de Antígona, né? E, enfim, mas tu procura aí, tu vai localizar, tu vai se admirar aí com a história. Mas, então, como eu falava, tá? Como eu falava para vocês, o Aristóteles tem uma opinião diferente do Platão. E o que sobre, ainda eu estava dando o exemplo, né, da Antígona, deixa eu recapitular aqui da onde que eu parei. Eu estava contando a história rapidamente da Antígona. Então, a Antígona, ela não pôde enterrar um irmão seu na cidade que ela estava, né? E, enfim, aí tem toda a história, tem toda uma tragédia que acontece com ela, né? E aí, porque a lei da cidade dizia isso. A grande discussão desse livro é a seguinte: a tradição era sempre poder enterrar as pessoas tranquilamente, né? Mas veio um rei, e o rei decretou uma lei que ia contra as tradições. Bom, a pergunta filosófica que está por trás da Antígona é a seguinte: nós devemos respeitar as tradições ou devemos obedecer aos reis, mesmo que eles façam leis erradas, né? Mesmo que as leis, sendo que as leis vão contra a tradição e aquilo que as pessoas sempre fizeram, né? Ou, ainda, a gente pode fazer uma outra pergunta assim: no curso de Direito, para quem pretende fazer a faculdade de Direito, o curso de Direito, eles sempre começam com essa discussão. Nós devemos obedecer uma lei injusta? Essa é uma discussão interessante, né? E esse texto da Antígona, ele nos ajuda a pensar sobre esse tema, né? E isso que o Aristóteles dizia: o que os artistas fazem é ajudar a gente a refletir sobre situações imaginárias, que a gente não encontra elas no mundo real. É bem diferente do que Platão dizia. Quando você cria uma ficção, cria uma história imaginária, e essa história te ajuda a pensar em problemas reais, bom, então o artista é algo que a gente é alguém que nós devemos dar ouvidos a ele, que nós podemos aprender com ele, que nós podemos... Não. Eu não sabia se era para colocar. Então nós podemos aprender com aquela história, né? Então, cada vez que o trabalho do artista a gente pode, que a gente escuta, que a gente reflete, que a gente pensa sobre ele, a gente pode aprender com ele. E acontece, e essa é uma criação desse termo, na verdade, não sei se é a criação do Aristóteles, né? Mas ele usa, nesse livro A Poética, ele comenta sobre isso. Quando a gente escuta uma história, que essa história nos impacta, acontece em nós, vamos pensar assim, ó, a gente vê um filme, um drama, tá? A gente assiste um filme, qualquer filme, né? Mas vamos pensar num filme, um filme de drama. Aconteceu lá uma cena, sei lá, uma mãe que sofreu um acidente, ficou paralítica, não consegue mais, com 3 filhos pequenos, e a mãe não consegue cuidar dos seus filhos, e ela fica totalmente dependente de outras pessoas. Isso é um drama, né? Bom, a gente pode fazer a pergunta: e se isso acontecesse comigo, como que eu faria? Esse efeito de pensar, de refletir, de questionar, de meditar em algo fictício, mas que pode acontecer conosco, o Aristóteles vai chamar isso de um efeito catártico, né? A gente passa por um processo, a catarse. O que é catarse? É um processo de transformação. Por isso que eu disse, Ana Lívia, quando você lê a Antígona, provavelmente você vai passar por esse processo, né? Que é você ficar imaginando, putz, mas olha o que aconteceu com ela, quanto sofrimento, né, para poder fazer algo. Ela vai brigar com a irmã dela. E se não me engano, o rei da cidade que decretou essa lei era irmão dela, né? Tem um lance assim também. Então, tudo que é de sofrimento, de trágico, que pode nos ensinar alguma coisa, a gente não precisa passar por isso, né, para aprender.
Mas o artista ele pode criar uma realidade que é fictícia, né? Mas que pode fazer a gente pensar sobre aquilo, né? Então, o artista ele não teria necessariamente compromissos em dizer as coisas como elas acontecem. Ele pode criar uma ficção. E ao fazer isso, ele pode nos ensinar alguma coisa. A gente pode aprender alguma coisa com isso, tá? Não sei se me fiz entender, pessoal. E sim, senhor, eu concordo mais com essa visão aí da arte. Sim, Porque eu acho que toda arte, ela tenta passar alguma coisa, uma emoção, que nem você falou, um ensinamento. Tem que sim, fazer sentir algo. sim, sim. Apesar de ela fazer cópias de coisas da realidade, né? O ponto aqui divergente entre o Platão e Aristóteles era que o Platão dizia assim, olha, qualquer coisa que copia a realidade é uma cópia mais imperfeita ainda. Então a gente não deve dar tanto ouvido assim a ela, né? Na cidade ideal que Platão imagina, nesse texto que ele escreve a República, ele imagina uma cidade ideal. Ele vai dizer que os artistas não deveriam fazer parte da cidade ideal. Eles deveriam ser expulsos das cidades, inclusive, né? Porque eles estariam prestando um desserviço à realidade, né? A exigência filosófica por excelência, que é a busca da verdade. Então, o artista, ele, como ele faz coisas da cabeça dele, ou faz cópias, né? E isso sempre é uma cópia, porque ele cria um produto, né? Ele estaria, de certa forma, não colaborando para o encontro da verdade. Por isso que o Aristóteles discordou, obviamente, né, do seu mestre, né, e dizia assim, peraí, Platão, né, tu é muito bom em muitas coisas, mas com relação a isso, está equivocado o que você está dizendo, né, não é bem por aí. É a ideia de que a arte, ela pode, sim, nos ensinar alguma coisa, tá? E eu teria muito mais coisas para falar para vocês aqui, né, mas deixa eu apresentar agora aqui de novo. Eu quero trazer alguns exemplos, né, de obras de arte e comentar um pouquinho rapidamente, né, nesse tempo que nos resta. A aula de hoje ela seria bem mais longa, né, mas vai dar para a gente ver algumas coisinhas também. Olha só. Vocês já viram essa obra, tenho certeza. Minha filha, que está no terceiro ano, já viu isso na escola, né? Dificilmente algum professor de artes não trabalhou essa obra com vocês, né? Eu já vi desde fazerem com massinha de modelar ou com argila, até fazer a pintura mesmo. Vocês já devem ter visto isso, né? É o Vaporu, não é só? A Vaporu, Tarsila do Amaral, né? E imagino que vocês devem saber qual o significado, né, dessa obra. Esses dias eu brinquei com a minha esposa, né? A Tarsila do Amaral ela fez essa pintura e deu para o marido dela, né? No dia do casamento deles, né? O Oswald de Andrade. E aí o Oswald olhou para a tela e disse, que legal essa pintura, muito obrigado, né? Essa pintura quer dizer que é o homem trabalhando a terra e tal, né? E aí ela olhou pro marido dela e disse, mas né, tu não entendeu nada do que quis dizer, né? Mas enfim, vocês sabem, já pensaram, refletiram sobre o sentido dessa obra? Sinceramente, não. Pra mim é só uma pessoa extremamente grande. Eu já tinha visto há um tempo, assim, tinha alguma coisa a ver com canibal. Sim, Significa. antropofagia. Bom, enfim, rapidinho aqui, pessoal, porque nosso tempo já está curto também. Olha só, essa obra, primeiro, quem é a Tarsila do Amaral? É considerada a maior pintora da arte brasileira até o momento, né? Se não a maior, uma das maiores. Né? E a Tarsila, ela fez parte do movimento chamado de Semana ou de Arte Moderna do Brasil. E aí ela com o Oswald, o Mário, enfim, não lembro qual é que eram os outros artistas, né? Eles criaram a Semana de Arte Moderna em São Paulo, ali não lembro bem certo o ano, mas aí por volta dos anos 1930. Né? Essa obra ela é de 1928. E a ideia, né? Primeiro, o que significa Abaporu? Né? Abaporu significa homem, enfim, ser humano que come gente, né? Que na verdade eram os índios tupinambás, né? Que eram os nativos brasileiros, que eram os verdadeiros brasileiros, né? A Tarsila, na verdade, ela estava querendo chamar atenção para o seguinte, né? Vejam como que a arte, a gente precisa ter uma série de componentes históricos, né? Do seu contexto para entender o significado dela. A Tarsila estava querendo chamar a atenção do seu público e do público
que prestigiava as artes dessa época, para dizer o seguinte: o Brasil, nessa época, 1920, 1930, estava se constituindo como uma nação, né? Precisava construir a sua identidade brasileira. E aí, qual era a realidade da maioria das pessoas do Brasil? A maioria das pessoas... O Brasil, em 1920, era um país extremamente rural, era um país arcaico. As pessoas, a maioria delas, viviam no campo, no interior, ou em cidades pequenas, né? As cidades, elas eram muito pequenas. Para vocês terem uma ideia, em 1920, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil hoje, tem em torno de 10 milhões, pouco mais, né? 12 milhões, se não me engano, de habitantes, ela tinha 60 mil pessoas que moravam lá. É uma cidade, assim, ó, um pouco maior do que Taquara, para vocês terem uma ideia. Era São Paulo, em 1920, né? E aí, assim, a maioria das pessoas viviam no campo, né? As pessoas realmente trabalhavam na roça, no interior, né? E aí, o que a Tarsila pensou? Bom, a gente precisa afastar. E daí, como que era esse homem ligado à terra? Era um homem que tinha uma cabeça pequena. Vocês estão vendo que é um ser humano, né, com os membros, né, ligados muito à terra, eles estão sentados ao chão, né, e uma terra árida, né, porque tem um cactus, um sol muito forte aqui, e um homem extremamente dependente da terra, e com uma cabeça pequena, né. O que significava um homem com a cabeça pequena? Era um homem que estava totalmente, ainda muito preocupado com as coisas que estavam acontecendo em outros lugares do mundo, né. Trabalhando muito a terra, mas pensando pouco. E por que esse nome Abaporu? Porque era um resgate aos tupinambás, né, que faziam esse ritual antropofágico. E que era? Eles dominavam as outras tribos e, como forma de demonstrar esse poder de dominação deles, eles faziam um churrasquinho da pessoa, literalmente, né? Eles faziam esse ritual antropofágico, né? Mas para demonstrar um sinal de dominação. O que a Tarsila estava nos chamando a atenção? Agora, vocês se coloquem como a pessoa que está examinando a obra. Bom, eu preciso fazer esse ritual antropofágico com esse ser humano aí, né? Esse ser humano de cabeça pequena, muito ligado à terra. Eu preciso me modernizar. Eu preciso criar uma identidade brasileira. É isso que a Tarsila está chamando a atenção. Eu sou o ser humano que vai, entre aspas, comer esse ser humano do passado, ligado à terra, com a cabeça pequena. A gente precisa passar por esse ritual antropofágico, né? De superar essa condição menor, vamos dizer assim, né, que os seres humanos brasileiros da época estavam inseridos, né? Então é isso que a arte nos deve provocar. A arte, ela é um exercício de reflexão. A arte tem a finalidade de provocar a nossa reflexão, provocar, nos inquietar, né? Fazer com que a gente possa dar um passo além. É isso que eu devo fazer com uma obra de arte, né? Qualquer produção artística, ela deve me provocar, ela deve despertar em mim algo. E vejam, aqui o Matheus perguntou antes, né? Qual que é? Isso é a originalidade do artista, Matheus, tá? Porque até então, isso é uma pintura tradicional, tá? Essa é uma pintura tradicional, ó, é de um pintor chamado Vitor Meirelles, né? Que ali a partir dos anos 1850, quando o Brasil completou 350 anos de existência, vamos dizer assim, o Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil à época, ele contratou vários pintores para desenharem um Brasil, né? E aqui, essa é uma pintura chamada Primeira Missa no Brasil, né? Ela retrata como que supostamente deveria ter sido a primeira missa no Brasil. Ele faz isso muito com base naquilo que o Pero Vaz de Caminha, que era o escritor da carta, né, que redigiu essa carta, e isso tem um detalhe interessante também, né? Vocês deveriam estudar mais história sobre isso, né? História do Brasil, né? O Brasil, de 1500 até 1830, não se falava em Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha. Com o Dom Pedro II, no segundo reinado, né, o segundo imperador do Brasil, né? O Brasil teve dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro II era um cara era um intelectual que valorizava muito as artes, né? O Dom Pedro II, ele fomentou muito a produção artística e a criação do Brasil, né? E aí ele contratou um pintor para desenhar o que o Pero Vaz de Caminha tinha escrito lá nessa carta, né? Olha, como o Pero Vaz de Caminha disse que houve uma missa, e que foi essa missa no lugar de que chegaram os portugueses, né? E os índios assistiram à missa, na carta tinha escrito isso, né? Com vários detalhes, eu estou simplificando aqui. O Vitor Meirelles, quando leu essa carta, ele disse, não, então a gente pode fazer um quadro, né?
Esse quadro ele é gigante, pessoal, ele é enorme. Essas pinturas elas estão no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, né? Então, esse é o artista, é aquele que reproduz a realidade. Essa é uma forma de compreender a arte, tá? Aqui tem uma definição do que é estética, eu já falei um pouquinho para vocês, né? É um campo da filosofia que se ocupa dos julgamentos da beleza sobre a criação e a apreciação artística, né? É uma ciência, então, né? A estética é uma ciência filosófica das representações sensíveis, do que a gente pode ver, né? Aqui o sentido que está aguçando em nós é a visão, a gente está vendo a obra, né? Quem criou ela foi o Baumgarten, né? Que é um alemão, a partir do século XVIII, né? E ele delimitou esse conceito moderno de estética, a ideia das belas artes, a pintura, a poesia, a escultura, a música, a dança, né? Essas seriam as chamadas belas artes, né? E os movimentos contemporâneos, então, né, como eu falava antes lá para o Matheus, né, a partir do século XX a gente vai ter assim, uma ampliação desse conceito de arte, né? Que a arte não é só as belas artes. A arte é, por exemplo, o que a Tarsila fez aqui, ó. Isso também é arte, né? Uma outra ideia do que é arte, né? Tem outras coisas aqui que eu quero falar para vocês, acho que não vai dar tempo. Mas, ó, por exemplo, isso aqui é arte, ó. Tô vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um mictório, né? Um mictório. Vejam, ele é de 1917, né? Está no Museu de Arte Moderna em Paris, na França. O Marcel Duchamp, ele foi convidado um dia, ele é um artista, era um artista, né, já falecido, ali no início do século XX, para que ele pudesse participar de uma semana de arte lá. Convidaram ele, ó, você produz uma arte lá e apresenta para nós nesse dia, tá? E aí o Duchamp pegou esse mictório, colocou aqui um pseudônimo, né, R. Muti, botou o ano, 1917, e mandou lá para a exposição de arte. E aí todo mundo, qual o sentido, qual o significado, todo mundo achou o máximo isso, né? Todo mundo achou a coisa mais fantástica. Mas era um mictório. Tem a ver com aquilo que eu falava antes lá, né? O Duchamp faz parte desse movimento, né? De você pegar objetos e transformar eles em objetos artísticos, em objetos de arte, né? Não mais obras de arte. O que é uma obra de arte, então, pessoal? Uma obra de arte, por exemplo, é isso aqui, ó. Né? Isso é uma obra de arte, né? Daquele conceito tradicional de arte. Vocês sabem quem é esse aqui? Este é Moisés. Moisés, então, foi esculpido pelo Michelangelo, lá no período renascentista, né? E os renascentistas resgataram muito essa ideia de perfeição das formas, né? Reprodução exata da natureza, né? E isso era sinônimo de beleza. Agora vem uma pergunta interessante para vocês, ó. Pessoal, o que vocês sabem de Moisés? O Moisés, aquele do Antigo Testamento. Como era Moisés? Pessoal, estão aí ainda? Oi. Então, sim. Eu sei que tá escrito só sobre. Pois é, exatamente. E tá escrito o que lá? É Mateus que falou, né? Uhum. O que fala do Moisés lá? Vocês não andam lendo a Bíblia. Eu vou abreviar um pouco as coisas. Mas só, tipo, fala que foi um profeta lá e Isso. ajudou na salvação. Exatamente. Mais ou menos isso, só. Quem que falava com ele, volta e meia, por meio de uma sarça ardente, um fogo que aparecia lá atrás de uma planta? Deus. Quem? Deus. Deus, muito bem. Deus falava com Moisés. O que Deus deu para Moisés? O cajado lá? Não sei se foi outra coisa. Tá ali com Não ele, era ó. uma capa? Na estátua tá aparecendo ali, embaixo de um braço dele. Fala o Sabedoria, testamento lá, que foi feito em pedra e coisa. Acho que alguém falou aí no fundo. Não era uma capa, só. Sabedoria, senhor? Também. Mas teve uma outra coisa. Acho que uma menina falou. Foi a Ana Lívia? Agora. Não sei. Quem foi que falou? O que ele recebeu? O que ele recebeu? O quê? Os 10 mandamentos. Os mandamentos. Olhem bem. Então, Moisés. Olha que interessante isso. Moisés é um ser humano que conversa com Deus e recebeu as ordens de Deus. Porque o mandamento é uma ordem, né? O que o Michelangelo pensou? Pô, um cara que fala com Deus,
que recebe os mandamentos de Deus. Como é que tem que ser esse cara? Pode ser aquele descrito na Bíblia? Moisés era gago, você sabe disso, né? Ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar em público. Ele tinha sido alguém que foi criado como um filho adotivo, né? No Egito. Era um cara todo esquisito, era um cara assim todo, né? Todo problemático, todo cheio de melindres, né? Mas era um cara que conversava com Deus. Bom, então o que o Michelangelo pensou? Eu preciso criar um Moisés que demonstre força. Olha o tamanho desse braço aqui, pessoal. Né? Vocês acham que um cara raquítico, criado com uma ama que, né, alimentava ele, que foi achado dentro de um cesto num rio, viria a se transformar um cara com esse bíceps aqui? Né? O que o Michelangelo quis mostrar? Bom, a gente precisa criar uma pessoa com força. Eu preciso demonstrar um Moisés que seja alguém que conversa com Deus, por isso que ele está até com uma cara aqui parecida com a cara do Deus, né? Que se a gente imagina que seja Deus, eu imagino quando penso em Deus, um cara mais ou menos assim, né? Então, isso também tem uma razão, né? Mas, enfim, isso é uma outra história. E um cara que recebeu os mandamentos, ó, tá aqui embaixo do braço. É tipo assim, ó, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão reparando, vocês estão seguindo os mandamentos? Porque olha o que acontece aqui, ó, o que vai sobrar para vocês se vocês não respeitarem as regras, né? Tudo isso é pensado. Isso é o artista pensando. Entenderam, pessoal? Esse é o papel do artista. O Michelangelo, quando ele faz isso, e mais, vejam bem, ó, o Michelangelo faz isso num bloco de mármore, uma grande pedra. Michelangelo diz assim, dizem assim, o Papa contrata ele, né? O Papa contrata ele e diz, olha, eu preciso que você faça uma estátua de Moisés. E aí, que material você quer? Eu preciso de mármore, então. E aí botaram uma pedra de mármore na frente do Michelangelo, e o Michelangelo ficou por dias, semanas ali na frente daquela pedra, né? Pensando. E alguém um dia chegou e perguntou para ele, tá, mas Michelangelo, o que tu tá pensando? Não, é que eu tenho que dar vida a essa pedra, eu preciso transformá-la em Moisés, né? Ou seja, isso é a ideia do artista, o surgimento do artista. Esses renascentistas aí, pessoal, eles são fantásticos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Ó, aqui é um ateliê, esse é o ateliê do Michelangelo, perdão, do Da Vinci, né? Esse é o ateliê que o Da Vinci pintava, né? Vocês vejam aqui as pinturas, né? As obras que ele fez e tal. E o Da Vinci tem uma coisa interessante, ó. Alguém levantou a mão aqui, pessoal? Alguém ia comentar alguma coisa? Eu, senhor, tipo aquela imagem lá, não sei quem se é o Michelangelo que pintou Jesus, que se inspirou num ajudante dele, se não me engano, senhor. Sim, Rafael, é o próximo passo que eu ia falar. Olha só, eu estava aqui. Olha só, o Rafael, que é um outro autor, pintor renascentista, vocês já viram esse quadro, né? Eu mostrei para vocês, e eu mostrei para vocês quem que estava aqui no centro, né? Quem são esses dois aqui? Platão e Aristóteles, né? O Rafael pensou assim, bom, quem é o gênio hoje da nossa época, do século XVI, ó? Início do século XVI, 1509, 1510, foi pintada essa obra. Quem que é a pessoa mais genial dessa época? Michelangelo. Bom, então eu vou fazer o Platão com a cara do Michelangelo. Perdão, com o Da Vinci, do Da Vinci. Se vocês olharem esse rosto, procurarem aí o rosto do Leonardo da Vinci, vocês vão ver que o Leonardo da Vinci tinha essa cara aqui, ó, a cara do Platão. E aí, o Da Vinci também fazia isso, como o Rafael falou, né? Deixa eu ver se aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Essa é uma das obras mais famosas do Leonardo da Vinci, né? Que é a Santa Ceia, né? Vocês veem que ela tem a mesma estrutura da obra do Rafael, né? Ó, a ideia de perspectiva. Olhem só que interessante, pessoal. Onde que vocês já viram alguém fazer uma refeição e sentar todo mundo do mesmo lado da mesa? Só me respondam isso. Já viram em algum lugar onde as pessoas fazem isso? Geralmente as pessoas sentam um na frente do outro, né? Bom, mas quem que está de frente, então, para essa pintura, pessoal? A gente, senhor? É isso aí. Você está de frente para a pintura. A pintura está dizendo alguma coisa para nós. A pintura está nos chamando a atenção. O rosto dessas pessoas... Pessoal, parem e pensem comigo. Século I, na região da Palestina.
As pessoas, será que elas eram dessa forma aqui, ó, com essa cara aqui? Eles tinham essas caras aqui? Jesus seria um cara loiro, cabelão comprido, olhos claros? Não, provavelmente não, né? De quem são esses rostos, então? É os rostos de pessoas que o Da Vinci e os renascentistas como um todo imaginavam que deveriam ser rostos parecidos dessas pessoas. Rostos da sua época, do seu tempo, né? Então, olha só, aqui está, por exemplo, tem um apóstolo que ele era foi um traidor, o Judas, né? O Michelangelo, o Da Vinci, ficava perambulando pelas ruas, cuidando das pessoas para ver quem tinha cara de traidor. Mas não dizia para a pessoa, né? E ele ficava cuidando como era aquela pessoa, tá? A ponto de fazer com que a pessoa pudesse não perceber, mas que ele pudesse ver as feições daquela pessoa, reparasse bem naquela pessoa. E daí ele ia lá e fazia as suas pinturas, né? Então, esse é um sentido das artes, né? Por exemplo, eu não tem muita coisa que eu queria falar ainda hoje, mas eu vou parar por aqui, né? E só quero falar uma última coisa, né? Que é a ideia de gosto, né? Gostar de uma obra de arte tem a ver muito mais com a gente se identificar e conhecer e saber a história dela, né? Quanto mais a gente sabe da história, do contexto, da época, mais a gente aprimora o nosso gosto. É a última coisa que eu quero falar. O gosto, pessoal, é um aparelho da nossa consciência, assim como nós temos os órgãos, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, enfim, uma série de sistemas do nosso corpo. Na nossa consciência, nós temos esse aparelho do gosto. Quem criou essa ideia foi o Kant, esse filósofo aqui, né? Ele vai dizer que a arte, ela nos proporciona a faculdade do juízo. Quanto mais nós experimentarmos obras de arte, mais nós poderemos aprender algo com aquela obra de arte e mais o nosso gosto vai ser preparado. Mais nós vamos aprender com uma obra de arte, tá? Acho que alguém falou alguma coisa aqui no chat. Pois é, mas eu tenho. Desculpa, né? Eu tenho outra daqui a pouquinho, tá? Eu preciso encerrar porque eu preciso fazer um intervalinho, eu tenho que sair também, depois eu tenho que voltar para outra aula, tá? Enfim, eu teria, assim, mais coisas para falar para vocês, mas a gente vai se ver muito ainda por aí, eu espero, né? Futuramente presencial, né? Não seremos acometidos por situações como a de hoje, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E eu só vou nomear aqui vocês que estão na chamada para mim poder fazer depois o registro da frequência, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. E vou parar também a gravação. Não